e de uma moléstia que se continuou até a meados do século XVIII e que hoje ainda continua. Irmãos e irmãs, principalmente os seus ministérios, reconheçamos os pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso,
à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, paz na Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, paz na Só vós sois o Santo, Só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, paz na Oremos. Ser propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos de fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Deus Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
leitura do livro da sabedoria. Não há Deus além de vós, que tenha cuidado de todas as coisas. A ninguém temos que mostrar que não julgais injustamente. O vosso poder é o princípio da justiça, e o vosso domínio soberano torna-nos indulgente para com todos. Mostrai a vossa força aos que não acreditam na omnipotência e confundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas vós, o Senhor da força, julgais com bondade e governai-nos com muita indulgência, porque sempre podeis usar a força quando quiseres. Agindo deste modo, ensinaste ao vosso povo que o justo deve ser humano, e aos vossos filhos desta esperança feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Não sabemos que pedir nas nossas orações,
mas o próprio Espírito intercede por nós, com os gemidos glorificados. E aquele poder, no íntimo dos corações, conhece as aspirações do Espírito. Sabe que ele intercede pelos santos em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, bendito sejas, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões mais esta parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isto. Disseram os servos: queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele, não suceda que ao arrancares o joio, arranqueis também o trigo. Deixei-os crescer ambos até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros: apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um pouquinho. Vou tentar não esticar o dia, porque temos todos muita pressa e a dinâmica da nossa fé deve ser consistente, mas também deve ser audível, e acima de tudo de todos nós, escutável. Mas escutar o nosso silêncio interior, sabe? Às vezes, as dinâmicas do corpo que as nossas sociedades hoje vivem têm necessidade de refriarmos também estes ímpetos do nosso caminhar, da nossa projeção pessoal, refletir-se naturalmente na nossa família. Hoje diz, vamos ouvindo, por diferentes razões, que a família está em crise. Nós, comunidade cristã, somos também envolvidos nestas dores que a humanidade nos apresenta e da qual fazemos parte. Mas este choro que é lançado por critérios humanos não nos deve dominar. E nós temos que saber discernir, nos indica o
o Senhor, aquela seara, foi semeada. Não. Deixa-nos crescer. Tanto joio pelo trigo. Tu vais arrancares agora o joio, arranqueis também o trigo. E nós temos que saber, muitas das vezes, ser pacientes. Pedir o dom da paciência a Deus. Esta é a grande virtude que nos conduz a todos nós, se assim quisermos, ao entendimento da Sua palavra e à compreensão das nossas relações. Muitas das vezes temos normas todos, normas que temos que cumprir e fazer cumprir. E estas dimensões, muitas das vezes em família, têm que ser devidamente identificadas. Não porque alguém se vai sobrepor sobre outro alguém, mas sim para caminharmos em cordialidade uns com os outros nestes grandes desafios que a Palavra de Deus nos indica, que o nosso Papa Leão nos propõe também. Caminharmos em paz. Sabemos que muitas das vezes no crescimento da nossa família aparecem posições diversas, muitas das vezes até contrárias aos direitos que a sociedade nos propõe, muitas das vezes contrárias à nossa própria vontade, ao nosso sentido, que é por ali que temos que ir, mas a comunidade e a família, acima de tudo, vai nos ajudando a refletir que, mesmo pela nossa vontade, muitas das vezes temos que estar atentos aos caminhos que os outros trilham. E essa dimensão é que deve ser viva e ativa no caminhar de todos nós. Quanto mais vivos e ativos estivermos uns com os outros, mesmo muitas das vezes em dinâmicas que tínhamos que dizer não, o não faz parte do crescimento, o joio faz parte do nosso crescimento. Muitas das vezes as doenças aparecem, ninguém as quer, ninguém gosta, ninguém quer sofrer. Sabemos isso. Muitas das vezes ouvimos este tipo de discurso. Eu só não quero dar trabalho. Então não quero dar trabalho porquê? Não quero ser peso na vida dos meus familiares. Quando ouvimos isto, devemos também ponderar que tipo de sofrimento esta pessoa está a viver neste momento, ao dizer este tipo de frase. Que esta pessoa, ao ter este tipo de pronunciar o seu viver, já está a acusar que não é feliz. E nós cristãos temos uma grande dimensão, que é estar atentos uns aos outros. Não é para nos metermos na vida uns aos outros. A palavra de Deus nos pede isso. Nem Jesus nos pediu isso. Jesus não mostrou-nos os caminhos que o Pai propõe para caminharmos em unidade e comunhão. Mas Jesus reforçou esta identidade que temos para o Pai. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É este o grande desafio que nos apresenta a primeira leitura do livro da Sabedoria de hoje. Esta dinâmica de encontro, o que todos nós sabemos que pecamos, mas também Deus dá-nos espaço pela sua compaixão ao nosso arrependimento. Mas este processo e este percurso espiritual deve ser feito por cada um de nós, se possível, pela família e em família. Por isso os pais, quando têm uma orientação, certamente querem melhor para os seus filhos, para a sua prova. Todos querem. Às vezes as realidades podem não ser tão favoráveis a uns como a outros, mas a dinâmica de ser mais favorável ou menos favorável tem a ver também com o espírito de paz com que cada um de nós vive. Se nós entregarmos o nosso caminhar à ação de Deus em nós, por muitas dificuldades que tenhamos, vamos encontrar sempre razões de ir ao encontro daquilo que precisa. Mesmo que, socialmente, nos possam dizer, não tens hipótese. A gente deixa esses critérios fluírem. Mas não desistamos do caminho a percorrer para a santidade de vida.
E a santidade de vida é que nos impõe, certamente, este caminho que nos salva em encontro uns dos outros. E essa dimensão é que nos vai ajudar a construir a noção. Muitas das vezes andamos a querer criar normas e leis para não fazer isto, não fazer aquilo. As normas e as leis devem existir, existem, todos sabemos, para facilitar o nosso caminho em comunidade e em espírito de nação. É esse o desafio que nos é proposto, respeitarmos para sermos respeitados. Mas nós cristãos ainda vamos muito mais fundo. Temos que nos amar. E este amar, no sentido cristão, que todos certamente sabemos, não é passar a mão no pelo uns dos outros. Não é isso. É doarmos o dom da nossa vida para aqueles que nós dizemos que amamos se sintam felizes com a nossa presença. Muitas das vezes dizemos que amamos. Não é difícil, a palavra se da boca para fora. Mas o que está em causa é o que está no coração. Porque muitas das vezes dizemos pela boca aquilo que não sentimos no coração, sabe? E aí é que reside a força do pecado e do joio que nos é apresentado hoje no Evangelho. Quem é que semeou esta semente no nosso coração? O inimigo. Quem é o inimigo? Nós diremos com toda a naturalidade, é o diabo. Nos lançou sementes que nos serviam a partilha da comunhão uns com os outros. Nestes desígnios de construção de paz. Porque muitas das vezes temos outros critérios meramente humanos. Devemos purificar esses critérios para fazer com que o lastro da nossa fé também esteja presente nesses critérios. Que a dinâmica da comunhão implica a libertação total. A libertação do pecado, a libertação das azias que nós criamos com os outros, a libertação destes desígnios que também o pecado vai confundindo o nosso caminhar em relação com o outro. Hoje diz que há famílias desestruturadas, porque se quer usar a mesma palavra família para comportamentos que não são família. Altera todo o nosso tipo familiar. Que nós usamos. E esse inimigo serve para quê? Se nós temos consciência de que não nos portamos um com o outro e um ao outro, vamos usar o termo família para dizer o quê? É que a dimensão de ser de família e comunhão não é partilha de bens materiais, mas são necessários para todos. É a partilha do nosso viver e a alegria de sentirmos uns aos outros e deixando muitas das vezes que o jogo, com este rótulo de mentira e hipocrisia, entre na nossa família, na minha família. Quando deixamos que isto aconteça, somos nós, aqueles que estamos envolvidos nestes registros, que temos que fazer caminho de conversão. Porque a tendência humana, porque o joio tem a sua força, dizemos que a culpa é do outro. A culpa é sempre do outro e morre sempre solteira. Pois é. Mas é que o dinamismo da culpa não é do outro. Sou eu que fiz opções e muitas das vezes irrefletidas. Se fiz uma opção irrefletida e agora a sociedade, ou a comunidade, ou a própria família me está a orientar que não está bem, só tenho um caminho a fazer, mudar de vida. E mudar de vida com esse consentimento daqueles com os quais e para os quais eu também sou comunhão, ou devo ser comunhão. Quanto mais viva estiver esta matriz e esta premissa na minha realidade vivencial, certamente pela nossa fé, também teremos caminho para darmos as mãos uns aos outros. Mas São Paulo, quando escreve na sua leitura à sua comunidade de Roma, diz-nos que o Espírito Santo se manifesta em todos nós com gemidos inefáveis. Porquê? Nenhum daqueles que estão ao nosso lado, os 7, os 5, o Espírito Santo fala de nós pessoalmente. Estejamos abertos à ação do Espírito Santo em nós e por essa abertura viva e ativa
teremos todas as forças necessárias para cortarmos o joio na nossa vida. Mas isso implica, naturalmente, que estejamos abertos à ação do Espírito Santo em nós, porque só por essa via é que podemos ter também a capacidade de cumprir o legado que o nosso Papa Francisco nos deixou nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa em 2023. Todos nós e cada um de nós, nas nossas realidades, na nossa vivência, sermos testemunhas vivos de Cristo ressuscitado em todas as nossas circunstâncias. Só por essa via é que temos naturalmente a capacidade e a força de professarmos a nossa fé, também termos presente os santos da nossa devoção e na nossa comunidade hoje, refletimos com maior intensidade São Roque, temos naturalmente o nosso padroeiro São Pedro, mas hoje o enfoque está em São Roque. Saibamos nós olhar para esta figura, tirar dela o que o São Roque significou na sua época, na igreja de todos nós, na qual fazemos parte, para que também saibamos testemunhar pelos desafios que na nossa vida vamos encontrando, desígnios de amor, onde a nossa doação possa ser também transcrição de vivências que a todos nós conduzam, como espera o Papa Leão, aos verdadeiros desígnios de pontos para a paz, a partir da nossa família. Quanto mais unidos nós estivermos a partir da unidade da minha família, certamente que a expressão da nossa comunidade irá ser também de crescimento, de razões para viver a nossa fé, assentes naturalmente, como dizia na oração da coleta inicial, nas virtudes teologais, onde a esperança também estará naturalmente presente no nosso caminhar, mas naturalmente, como nos diz em Bíblia São Paulo, a outra virtude teologal, a senda da caridade. São os dinamismos que nós, cristãos e cristãs, humanamente falando, temos para comungarmos, caminharmos uns com os outros, para podermos celebrar razões de viver que nos conduzem toda a esperança, que somos chamados, que é vida e vida eterna. Mas nesta caminhada, cada um de nós deve procurar viver, não só os signos de paz, com esta grande dimensão dos seus objetivos. Sermos aqui agora o reino de Deus na procura da nossa própria santidade. Quanto mais viva estiver esta dimensão na minha vida, pela fé, melhor condição terei também destes signos da esperança estarem mais vivos, mas assentes no lar da caridade que a todos nós aproxima e ajuda. Caros irmãos e irmãs, certamente muito mais podemos aprofundar, mas peçamos a Deus, através da ação do Espírito Santo, por intercessão e carinho de Nossa Senhora e também por intercessão de São Roque, saibamos refletir e meditar o que nos indica o Salmo 85, nós ouvimos também rezar e cantar. Senhor, sois um Deus clemente e compassivo, nesta dinâmica de compaixão e de clemência, ajudai-me a entender o arrependimento que devo ter nas falhas que também vou construindo. E quanto mais vivo tiver esta dinâmica de ação na relação com Deus, possa eu, no dom e como dom da minha vida, ser verdadeiramente mais fiel aos desígnios que Deus escreveu em meu coração. E nesta dinâmica sentida, vivida e partilhada, todos sejamos verdadeiras construções de pontos para a paz, e nesta dinâmica todos nós e cada um a seu modo possa ser verdadeiramente mais feliz. E assim seja. Jovens podem ser convidados
Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é legado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa só o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Glória a Deus. Irmãos caríssimos, nós não sabemos pedir nas nossas orações. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós e invoquemos confiadamente ao Pai Celeste, dizendo: ouve-nos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que o nosso Bispo e os presbíteros desta diocese semeiem o conhecimento do campo de Deus e acompanhem aos cuidados de Jesus e a sua mãe, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para ninguém julgue os outros com dureza e todos saibam ser justos e humanos como Deus é indulgente para com todos, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cura as doenças, afasta a fome, acaba as guerras e dê a paz do coração aos que não têm, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e como é grande a vocação que Ele nos deu. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por nós que estamos hoje a celebrar a nossa profissão de fé, para que Deus seja sempre o nosso guia. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Senhor, que conheceis como ninguém o trigo que vós foi semeado no coração de cada ser humano, concedei-nos, pelo poder do vosso Espírito, a graça de não sermos sufocados pelo júbilo semeado em nós, pelo inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai amado, que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, levaste a plenitude dos sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta louvação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a louvação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação. Dar graças sempre e em toda a parte. Em vós viver